Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estar falando um pouco sobre o teleporte quântico. No teleporte quântico, ele é um circuito que usa o emaranhamento de dois qubits para fazer o envio, né, o compartilhamento de informação entre dois pontos remotos, distantes no espaço. A diferença que muitos confundem entre o teleporte e o teletransporte é que o teleporte ele só faz o envio da informação do qubit. Já o teletransporte, que já vai para mais no momento para a ficção, ele faz o transporte da matéria e não da informação como é no teleporte. Então, esse aqui é o circuito que realiza o teleporte quântico. Nós temos dois personagens nesse circuito que da literatura deu esse nome para eles, muito trazido por causa da Alice no País das Maravilhas. Então, nós temos aqui a Alice e nós temos Bob. Nesse circuito, Alice e Bob, Alice é detentora desse qubit. Nota aqui que aqui essa parte, quando você tem uma linha fina, dessa forma você está tratando com um qubit quântico. Quando você tem a linha dessa forma aqui, são duas linhas paralelas, quer dizer que foi feita uma medida. Então você está trabalhando aqui com bit clássico. Então aqui você tem um emaranhamento desses dois qubits. Nesse caso, a gente pode usar um beta 00, um estado de Bell. Então, a gente vai usar o beta 00 aqui. Alice e Bob, eles vão fazer esse emaranhamento desses dois qubits previamente. Eles vão se encontrar, vão fazer esse emaranhamento e cada um vai se distanciar com sua parte, com seu qubit. Né? Eles vão se distanciar. A Alice vai pegar um dos qubits emaranhados e Bob vai pegar um dos qubits emaranhados. Então, vai ter esse entrelaçamento entre esses dois qubits à distância. Com esse emaranhamento aqui, a Alice, de posse de um outro qubit qualquer, ela está querendo fazer o seguinte, que Bob tenha um outro qubit que tenha as mesmas informações que o qubit dela. Então, a Alice está querendo pegar esse qubit, Psi, que é repleto de informação, e transmitir, de certa forma, essa informação desse qubit para Bob que está à distância. Isso utilizando um qubit que ela tem emaranhado com Bob. Então, como é que ela vai fazer isso? Ela usa desse qubit dela, que está emaranhado com Bob, vai aplicar, usando o qubit de mensagem que ela quer enviar, ela aplica uma NOT controlada, usando o qubit de mensagem, aplicando no qubit emaranhado que ela tem com Bob, aplica Hadamard no qubit de mensagem dela e faz a medida desses dois qubits, do de mensagem e o emaranhado. O que vai acontecer? Esses dois bits que ela vai ter, ela vai enviar para Bob por meio de um canal clássico qualquer. Por isso que a mensagem não é o teleporte, nesse caso, não vai ser instantâneo, porque a Alice vai precisar enviar esses dois bits para Bob. O que ela poderia estar utilizando? Fibra ótica, por exemplo, para estar levando para Bob esses dois qubits aqui. Esses dois qubits não, desculpa, esses dois bits. Então, Bob, de posse desses dois bits, ele vai realizar operações sobre o qubit emaranhado que ele tem para poder deixar o qubit dele com as mesmas informações do que o qubit de mensagem de Alice. Como ele vai fazer isso? Essa medida 2, que é a medida do qubit emaranhado de Alice, ela vai ser aplicada aqui, ela vai controlar a porta NOT aqui, e essa medida 1, esse bit M1, ele vai controlar essa porta Z aqui. Então, Bob vai receber aqui, por exemplo, 0, 0. Então, quer dizer que ele vai aplicar, o qubit dele está aqui. Então, primeiro ele não vai aplicar X, ele não vai aplicar NOT, porque o bit de controle aqui é 0, então ele não vai aplicar. E não vai aplicar Z, porque também o bit de controle é 0. Se fosse 1,
ele ia aplicar os dois em sequência. Primeiro a NOT, porque o bit de controle é 1, e depois a Z, porque também o bit de controle é 1. Então, dependendo dos dois bits que a Alice enviar, Bob vai aplicar ou não uma dessas portas, ou as duas. Então, esse aqui é o circuito de teleporte. Então, como a gente vai poder estar simulando ele aqui? Hoje eu vou mostrar para vocês duas formas, a simulação do circuito e a simulação do algoritmo usando Q-Sharp. Para simular o circuito, a gente vai passar por uma ferramenta online para poder fazer essa simulação em tempo real e visualizar como o circuito funciona. Então vamos para a simulação do circuito agora. Então, para simular o circuito, a gente vai usar esse site aqui, que é o algacet.com/kirk. Eles têm esse simulador de circuito que é excelente e que tem muita ferramenta nele que possibilita a gente simular diversos outros circuitos. Aqui tem vários exemplos, inclusive o de teleporte quântico aqui também, que vocês podem estar dando uma olhada, mas a gente vai criar o nosso aqui. Você clica aqui em editar circuito, ele te dá aqui, ele te mostra como utilizar os controles, é pegar e arrastar. Ele já cria para a gente aqui, deixa 2 qubits, observa que é uma linha simples, então são 2 qubits aqui, configurados em cat0. Se eu clicar sobre eles, eles vão alterando o valor, cat0, cat1, cat+, cat-, cat-i, cat-i e cat0 novamente. Então, se eu quiser criar mais qubits, ele vai perceber que eu estou precisando, e aí quando eu tento adicionar, tá vendo que ele já deixa tracejado um próximo qubit, e ele vai preenchendo para mim e completando com mais qubits no circuito. Então, como é que a gente vai fazer essa simulação do circuito? Então, primeiro, Alice e Bob compartilham qubits emaranhados. Então, a gente vai colocar aqui nesse circuito o circuito de estados de Bell. Como ele era? Primeiro, aplica a Hadamard. Então, nós vamos usar aqui esse segundo qubit e o terceiro para representar os qubits emaranhados. Da mesma forma que, como está mostrando aqui nesse circuito. Então, nós vamos primeiro aplicar Hadamard e depois ele aplica uma NOT controlada. Olha a NOT aqui. A NOT você vai aplicar aqui, só que ela é controlada. Então, você pega o controle aqui. Pronto. Aqui nós temos o nosso estado de Bell. Entra cat 0, cat 0, e aí você tem o estado beta 00 aqui. Então, esse aqui vai ser o qubit de mensagem de Alice, esse primeiro. O que ela vai fazer? Ela vai usar esse qubit aqui que ela vai ter para poder enviar a informação desse qubit para que Bob possa ler aqui. Observa aqui que esse simulador ele vai te dando a chance de medida. Então, como aqui não tem nenhuma operação, a chance de eu medir 0 aqui é 100%. Não, sempre vai medir 0 porque eu só estou entrando cat 0 aqui. Se eu, por exemplo, quiser fazer a medida, deixa eu pegar aqui, você pode colocar também aqui, ó. Você tem esferas de Bloch, você tem como colocar esse mesmo medidor aqui para verificar a chance de medida, amplitude, densidade. Tudo dá para fazer aqui, inclusive fazer a própria medida. Então, se eu medir, tá vendo que a linha muda? Então, aqui já é sempre um bit. Então, aqui ele sempre vai ler 0. Mas se eu colocar uma Hadamard aqui, tá vendo? A Hadamard aqui sozinha dá 50%. Quer dizer, eu não sei qual vai ser a medida. Pode ser cat 0 ou pode ser cat 1. Pode ser 1 ou 0, né? Porque depois da medida a gente está trabalhando com bits. Então, vamos continuar aqui com um circuito. O que a Alice vai fazer? Vamos voltar aqui. A Alice vai aplicar a NOT controlada aqui para o segundo qubit. Para o segundo qubit aqui do circuito, que é o qubit que ela tem emaranhado. Então, é praticamente o circuito de Bell, só que invertido, né? Primeiro ela vai aplicar a NOT. E depois ela vai aplicar a Hadamard. É praticamente a mesma coisa, só que ao contrário. Então, aqui ela já aplicou a operação, e aí tudo que resta é ela realizar essas duas medidas. Então, nós vamos fazer essas duas medidas. Primeira medida aqui, o M1 e o M2. Então,
Pronto, ela fez essas duas medidas e vai enviar para Bob as duas medidas. Então, o que que Bob vai fazer? Bob vai aplicar em sequência, dependendo dos bits que a Alice enviar, uma NOT e uma Z. Só que nota que elas são controladas, então a gente vai ter que colocar um controle aqui. Então, a M2 aqui, a segunda medida, vai ser o controle da NOT e a M1 vai ser o controle da Z. Então, vamos colocar esse controle aqui, da NOT e da Z. Pronto. Aqui o circuito já está funcionando e já está simulando para a gente. Mas a gente pode perceber que eu tenho cat 0, a probabilidade de medida sempre aqui vai dar zero. Olha para você ver. Vou colocar aqui, tá vendo que aqui tem a esfera de Bloch, ela sempre está apontando para cat 0. Então eu transferi essa informação desse qubit para esse aqui. Quer ver? Vamos colocar agora, vamos ir mudando, vocês vão olhar que a esfera de Bloch também vai mudando. Então se tiver cat 1, olha a probabilidade de medida, é 100% medir cat 1. Tá vendo? Então, de acordo aqui que eu vou mudando, olha, cat mais, que é aquele estado em que só tem uma mudança de fase, né, entre cat mais e cat menos. Então não dá para a gente perceber isso na medida, mas dá para a gente estar visualizando aqui, ó, a direção dele na esfera de Bloch. Tá vendo? Cat mais está apontando, correto? Cat menos também está apontando para outra direção. Cat I vai apontar para a direita e cat-i vai apontar ali para a esquerda aqui nessa esfera de Bloch aqui. Tá vendo? Então, esse é o circuito de teleporte quântico, essa simulação dele. Eu vou deixar como comentário no código do Q-Sharp esse link aqui. O legal dessa ferramenta é que esse link aqui, você colando ele reproduz o circuito que foi feito. Então, você vai poder estar utilizando, visualizando esse circuito apenas usando esse link aqui. Então, por exemplo, eu tinha falado que eles também têm o circuito de teleporte aqui nos exemplos. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, esse aqui foi o mais elaborado que eles fizeram. Veja que eles colocaram os espaçadores aqui para organizar. Então, primeiro eles fizeram aqui o estado de Bell, e aí depois eles aplicavam uma mensagem que fica variando, e essa mensagem que a Alice quer enviar para Bob aqui, Bob aplicando o circuito, ele também vai receber na outra extremidade, né? Seja onde ele estiver, porque isso a teoria diz que isso acontece à distância. Então, aqui vocês já podem visualizar de uma forma mais animada o circuito. Então, voltando aqui para o Q-Sharp. Vou colocar esse circuito aqui na lateral. Ok? E aqui a gente vai visualizar o circuito aqui à direita e o algoritmo aqui à esquerda. O que eu fiz? No host.py, eu importei um namespace teleport, onde eu montei a simulação. Aqui está o link, eu já deixei aqui para vocês o link do circuito pronto. E na nossa simulação, nós vamos estar fazendo o envio de dois estados, o cat 0 e o cat 1. E nós vamos fazer isso por 10 vezes. Nós vamos estar repetindo isso 10 vezes, enviando cat 0 ou enviando cat 1. Então a Alice vai configurar o estado do qubit dela, que ela quer enviar para Bob, e vai realizar o circuito para fazer com que Bob tenha a mesma medida onde seja que ele estiver. Então, a gente vai exibir qual é a mensagem, qual foi a medida que foi obtida, a medida do qubit de Alice, a medida do qubit de Bob, a mensagem que Bob obteve, se ela for igual à mensagem que a Alice queria enviar. Então, vamos ter aqui true, se Bob conseguiu ter a mesma medida que a Alice, e falso se não. Então, a gente vai fazer essa simulação aqui 10 vezes. Então, aqui no circuito teleporte, bem simples. Aqui é para setar o qubit para um estado que a gente quer. Aqui a gente vai gerar o estado de Bell, né? Aplica a Hadamard e depois aplica a CNOT com o primeiro qubit sendo o controle. E aqui eu coloquei o código todo comentado
explicando como funciona o teleporte quântico. Então vocês podem estar dando uma lida com calma. Eu coloco aqui os 3 qubits, o qubit de mensagem, o QA, que é o qubit de Alice, e o QB, que é o qubit de Bob. Então, eu gero o estado de Bell, emaranho os dois qubits, QA e QB, seto o qubit de mensagem para o que a Alice quer enviar, né? Por padrão, ele já vem como cat0 aqui, mas caso a Alice queira mudar, então a gente vai passar a mensagem aqui como parâmetro da operação, e aí a gente vai aplicar esse estado aqui no qubit de mensagem. Então, a Alice começa aqui a fazer o circuito inverso, né, do estado de Bell, ela começa a trabalhar aqui nessa parte do circuito de teleporte. Então, ela aplica primeiro a CNOT, usando a mensagem como controle em QA, e depois ela aplica a Hadamard no qubit de mensagem. Ela vai fazer a leitura dos dois qubits, então obtendo a medida M1 e M2, que são os 2 bits que ela vai enviar para Bob. Então, se os dois derem cat0, Bob não vai aplicar nenhuma das portas. Se a medida do qubit de Alice for 1 e a medida do qubit de mensagem for 0, quer dizer, se M2 for 1 e se M1 for 0, então só vou aplicar a NOT e não vou aplicar a Z. E se a medida de M2 for 0 e a medida de M1 for 1, eu não aplico a NOT e aplico somente a Z. E se as duas medidas for 1, eu aplico as duas portas em sequência, que a gente já viu. E é exatamente isso que Bob vai fazer aqui. Se a medida de M2, que é a medida de QA, né, for 1, então ele aplica a NOT. Logo em sequência, se a medida de M1, que é a medida do qubit de mensagem aqui, for 1 também, ele aplica a Z. Então, ele só simplesmente vai fazer isso. Depois, para a gente verificar, a gente vai realizar a medida do qubit de Bob, né? Que a gente está simplesmente quebrando a vantagem do circuito, né? O legal do circuito é que um qubit ele tem muita informação. Você não sabe o que tem o que o qubit guarda enquanto você não mediu ele. Então ele tem muita informação. Então, é essa a ideia de você ter muita informação em um qubit e conseguir transmitir essa informação de forma rápida, à distância, né? Sem uma coisa ser muito complexa, né? Com um circuito simples você consegue pegar muita informação e transmitir essa informação para outro ponto. Então, a gente só está fazendo essa medida simplesmente para a gente visualizar que o teleporte foi feito corretamente e aí a gente vai retornar essas medidas para a gente estar visualizando. Então, vamos simular aqui o circuito. Olha isso, olha só. Olha só, todos os teleportes foram feitos com sucesso e a medida do qubit de mensagem de Alice é idêntica à medida do qubit de mensagem de Bob. Então, funcionou certinho. Toda vez que enviamos cat0, lá Bob recebeu também cat0. Toda vez que enviamos cat1, Bob também enviou cat1. Entendeu? Então, essa é a vantagem que a gente tem, né, utilizando o circuito de teleporte e esse circuito ele é muito utilizado em outros algoritmos quânticos que a gente pode estar estudando mais à frente. Então, essa é a simulação do algoritmo de teleporte quântico. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E mais detalhes sobre eu estou colocando na descrição, ok? Então, até mais.